Olá, olá, estamos no ar. E hoje vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar aos tempos após o dilúvio. É nesse período que encontramos os primeiros relatos da infância da humanidade. Preste atenção no livro de Gênesis, no capítulo 10. Este capítulo fala dos descendentes de Noé. É nas genealogias, parte que a maioria de nós não se interessa muito em ler, que encontramos respostas para muitas perguntas. É neste capítulo, em particular, que encontraremos a origem de todos os povos antigos. E no vídeo de hoje falaremos da colonização das nações através dos descendentes de Noé. Meu nome é Maria e estamos começando o nosso assunto de hoje. Então, pessoal, antes, de Deus dar início à formação das nações, Ele purificou toda a terra com o dilúvio. Então, após o dilúvio, o Criador deu uma nova chance da humanidade recomeçar. Então, pessoal, vamos ler agora alguns versículos aqui do livro de Gênesis 10, versículo 1. São estes os descendentes de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. Aos 3 nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os filhos de Gomer foram Aquenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisa, Espanha, Chipre e Rhodes. Estes foram os descendentes de Jafé. Eles moram no litoral e nas ilhas, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. Os filhos de Cã foram Cush, Egito, Líbia e Canaã. Os filhos de Cush foram Seba, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabteca. Os filhos de Raamá foram Sabá e Dedã. Cush foi o pai de Nimrod, o primeiro grande conquistador do mundo. Com a ajuda de Deus, o Senhor, ele se tornou um caçador famoso, e por isso se diz: seja igual a Nimrod, que com a ajuda do Senhor foi um grande caçador. No começo faziam parte do seu reino as cidades da Babilônia, Ereque e Acade, todas as 3 em Sinar, onde nós começamos lá o relato da Torre de Babel e da dissipação do povo, e começando também o início e a origem das nações. A Torre de Babel foi fruto da insanidade humana de se declarar independente de Deus. Então, os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé formaram 3 povos.
e deram origem a 3 nações distintas. O projeto de Deus, para a humanidade sempre estava, a diversidade de língua e de povos. Vamos conhecer agora as nações que são descendentes de Jafé. Jafé, foi o terceiro filho de Noé, segundo o relato de Gênesis. Vamos começar com o primeiro colonizador, Gomer, que é a Alemanha, um país situado na Europa Ocidental. Então, pessoal, os descendentes de Jafé, Magog, Tubal e Meseque colonizaram a Rússia, localizada entre a Ásia e a Europa. O descendente de Jafé, Madai, colonizou a Pérsia. Então, a Pérsia se localizava principalmente ao leste da Mesopotâmia, no atual território ocupado pelo Irã, que era chamado de Pérsia até 1935, quando mudou o seu nome. O descendente de Jafé, Javã, colonizou a Grécia. Então, a Grécia é um país do sudeste da Europa, com milhares de ilhas espalhadas pelos mares Egeu e Jônico. Ela é bastante influente na antiguidade, e a nação é considerada o berço da civilização ocidental. Outro país super conhecido, colonizado pela descendência de Jafé, chamado Tiras, é a Itália. Então, a Itália está localizada na porção centro-sul do continente europeu e possui uma longa costa mediterrânea. Outro descendente de Jafé, chamado Togarma, colonizou a Armênia. A Armênia é uma ex-república soviética localizada na montanhosa região do Cáucaso, entre a Ásia e a Europa. Outro país colonizado pelos descendentes de Jafé, chamado Tarsis, foi a Espanha. A Espanha é um país europeu da Península Ibérica. Então, o descendente de Jafé, chamado Quitim, colonizou Chipre. Hoje conhecida como a República de Chipre, ocupa a parte sul da ilha de Chipre, na região leste do Mediterrâneo. Ainda a tradição judaica descreve Jafé como fundador da cidade de Jaffa, em Israel, e também em outras literaturas antigas, como o pai dos jafetitas indo-europeus. Entre os historiadores muçulmanos, Jafé é geralmente considerado o ancestral das tribos Gog, Magog e às vezes dos turcos, cazares e eslavos. Conheçam agora a bênção de Noé para a descendência de Jafé. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem. Gênesis 9, 27. Vendo os relatos históricos desde 539 a.C., com a derrota dos babilônios pelas mãos de Ciro o Grande, nenhuma raça semita ou camita conseguiu quebrar a supremacia mundial da raça de Jafé. E nós vemos a bênção de Noé se cumprindo na descendência de Jafé, e habite nas tendas de Sem. Quem é Sem hoje? Os judeus. Quem são a descendência de Jafé? Os gentios. Então nós vemos essa profecia se cumprindo
em Romanos, no capítulo 11, do versículos 13 ao 25. Vamos ler. Paulo diz, né? Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois, se a rejeição deles, deles que são os judeus, é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, que são os judeus, também não poupará a você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Irmãos, não quero que ignore esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse à plenitude dos gentios. Poderosa, esta palavra. Hoje vemos Jafé habitando, nas tendas de Sem. E para finalizar, eu quero trazer para vocês a contribuição que os filhos de Jafé, deram para a humanidade. Vamos lá, a aplicação da filosofia, o desenvolvimento do método científico. Eles são também responsáveis pelo bem-estar mental dos homens. Então, nos próximos vídeos, falaremos das outras duas descendências, Canaã e Sem. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curta, compartilhe essa mensagem para chegar a outras pessoas. Eu agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.